Daniel, capítulo 7. Palavra de Nosso Senhor. Daniel, capítulo 7. Vamos ler a palavra. Vamos ler, irmãos, os primeiros versículos, tá bom? Diz assim a Escritura, Daniel, capítulo 7, primeiro versículo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a sua voz, para estudar a sua palavra. Senhor, nos abençoe. Perdoe os nossos pecados, Senhor, neste momento. E nos dê a bênção, a graça de nós compreendermos a sua palavra. Hoje nós vamos começar, Senhor. Assim o Senhor permitir uma jornada nessa segunda parte do livro de Daniel, que é uma parte tão importante das profecias. E nós pedimos que o Senhor nos guie, nos ensine, nos edifique. E que seja bênção para muitos. Nós pedimos assim aqui na nossa região, Deus, em nome de Jesus, com a sua graça, em nome de Jesus, para o nosso bem, para a sua glória. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu queria fazer assim, irmãos. Hoje eu vou trazer para vocês um estudo olhando do capítulo 7 e para o que nós já estudamos na parte da história do livro. Esse livro de Daniel se divide em 2 partes. A primeira parte é a parte histórica e a segunda parte a parte profética. Então nós já passamos aqui mais de 60 semanas, 60 mensagens, mais de 60 mensagens, estudando a parte histórica, olhando os textos e meditando. Agora nós vamos começar a parte profética, que vai do capítulo 7 até o final do livro. Então eu quero fazer assim hoje. Hoje eu quero meditar com vocês na questão profética e relacionada com a soberania de Deus. E isso olhando, lembrando do que nós já temos estudado, né, ao longo dessas semanas, da parte histórica, e pensando já na parte profética. Então vai ser assim um estudo introdutório hoje. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou convidar vocês para nós lermos todo o capítulo 7. Nós temos aqui 28 versículos, então nós vamos ler, e semana que vem, se Deus quiser, Deus assim permitir, nós vamos entrar propriamente na exposição deste capítulo e dos demais capítulos, se Deus nos der a sua graça, permissão. Vamos ler então? Eu vou começar de novo, do primeiro versículo, e nós vamos ler agora todo o capítulo. Acompanhe comigo. Daniel, capítulo 7. Diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E o primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas.
Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Ele era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha os olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros, eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse ainda: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos, com a graça de Deus, começar a estudar as profecias de Daniel. As profecias de Daniel, elas estão na segunda parte do livro, a partir do capítulo 7 até o final do livro. E eu quero pedir para vocês, em primeiro lugar, já tenho pedido algumas semanas já, eu quero pedir as suas orações, tá bom? Por quê? Porque nós vamos olhar essa parte do livro que é considerada uma parte, inclusive, difícil, e que nós precisamos de muita graça do Espírito Santo para podermos tanto entender, como podermos, irmãos, aplicar na nossa vida. Então, peço as suas orações, por mim e por nós, para que o Espírito Santo ele nos ilumine, nos conduza. E se Deus quiser, a partir da próxima semana, hoje eu quero fazer só uma introdução, na verdade, da questão da profecia ligada com a questão da soberania de Deus, que, se vocês perceberem, está muito claro aqui nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, mas também todo o resto do livro, toda a primeira parte, na verdade, o resto não, né? Na primeira parte do livro que nós passamos aqui semanas estudando, irmãos. Então, hoje eu não vou entrar nos detalhes desse capítulo 7. Eu fiz questão de ler com vocês para que nós pudéssemos já nos familiarizar com o capítulo. E eu vou pedir sempre para vocês assim, e é uma coisa que não só agora, mas sempre, irmãos, quando nós estivermos fazendo uma exposição, eu vou pedir para os irmãos sempre lerem os capítulos, os livros, sabe? Lerem mesmo toda semana, antes de vir para o culto, para que, quase assim, decorar mesmo as palavras, os temas, para que vocês possam conhecer bem o livro, e quando chegar aqui, nas exposições, vocês serem ajudados, mas vai ser mais fácil se os irmãos estiverem lendo, tá bom? Então, sempre pedindo isso para vocês, e eu quero pedir mais agora em relação à questão da profecia. Então, irmãos, hoje eu vou ser um pouco mais breve na nossa pregação, na nossa mensagem, ela vai ser uma introdução, mas eu quero falar aqui, irmãos, da questão da soberania de Deus, da profecia do Senhor e daquilo e da utilidade disso para as nossas vidas hoje. Nós estamos aqui, imagine só, tanto tempo depois de Deus ter dado essas profecias para Daniel, ele estava lá ainda no mundo antigo, nos grandes impérios da antiguidade, Babilônia, Pérsia, que Deus fez com que ele vivesse ali naquele momento. Israel estava exilado, e nós estamos vivendo uma situação completamente diferente. Nós estamos vivendo no século XXI, de uma alta tecnologia, tanta coisa que eles nem imaginavam, e também que depois de Cristo, Daniel viveu antes de Cristo. Então nós podemos pensar que isso aqui não tem uma importância para nós. E tem importância sim, meus irmãos, exatamente porque isso vem de Deus. Eu quero que você pense o seguinte: nós estamos vivendo nesse mundo, e eu fiz aqui uma série de exposições no mês de janeiro, olhando para os 10 primeiros capítulos, né? E pensando em Daniel e seus companheiros nos reinos pagãos, tomando esse exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vivendo na Babilônia, vivendo na Pérsia, para a nossa edificação, porque hoje nós estamos vendo aqui nesse mundo. Nós somos cristãos. Nós acreditamos que o mundo é mais do que nós podemos ver, né? Nós acreditamos, cristianismo é fé. Nós acreditamos, por exemplo, que nós estamos aqui, mas não estamos só aqui. Nós acreditamos que existe um reino espiritual. Nós acreditamos que o Espírito Santo está aqui. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós acreditamos que o Espírito Santo está presente aqui, numa reunião cristã. Nós acreditamos no reino de Deus. Nós acreditamos que há um Deus
que nós também não podemos ver com esses nossos olhos, mas nós cremos que Ele reina e que Ele está no seu trono e que Ele domina todas as coisas. Nós acreditamos, irmãos, que esse Deus mandou o Filho dele para esse mundo, que se tornou homem como nós, que viveu aqui, comeu, bebeu, passou as dificuldades como nós passamos e morreu numa cruz, ressuscitou, subiu ao céu, está lá agora assentado à direita de Deus e em breve voltará. Não sabemos quando, mas sabemos que Ele voltará. Nós acreditamos, irmãos, então, que o mundo não é só o que nós vemos, não é só comer, beber, se divertir, fazer isso, fazer aquilo, mas que esse mundo tem um Deus, tem um Criador, tem um propósito, tem um plano, uma história deste Deus para o seu universo, especialmente para a humanidade, e que Ele está cumprindo esse plano. Então nós acreditamos, todas as vezes que nós nos levantamos de manhã, nós cristãos somos assim, nós cremos que, eu não vou me levantar no mundo para viver no mundo que é só isso aqui que eu posso ver, não. Mas eu creio que eu tenho um propósito como cristão, e esse meu propósito é exatamente propósito de Deus, do Deus que eu não posso ver, mas que eu sei, que eu creio que Ele existe, e que eu quero agradá-lo em todas as coisas, e que Ele me salvou no seu Filho Jesus. Então tudo isso é fé. Tudo isso, irmãos, de respeito a alguma coisa que nós não podemos ter conhecimento pelos nossos 5 sentidos, não podemos ter conhecimento pela ciência, não podemos ter conhecimento pela filosofia, não podemos ter conhecimento pelo que o homem pode chegar a conhecer pelas suas capacidades naturais. Não podemos. Essas coisas, elas são questões de fé e são questões que nós cremos como cristãos também. Outra coisa, que elas são reveladas, que elas são coisas que vêm a nós acima da nossa própria capacidade racional, filosófica, científica, de poder sentir, tocar, ver, vem acima de tudo isso, vem acima dos nossos poderes humanos. Isso é revelação. Isso, nós como cristãos cremos que Deus se revelou a nós, que Deus se revelou à humanidade, todas essas coisas, revelou a si mesmo, revelou os seus planos, revelou o seu propósito, revelou especialmente na pessoa de seu Filho Jesus, tem se revelado sim pela criação, nos deu uma consciência, conforme Paulo diz em Romanos 1, Romanos 2, nos deu uma consciência que percebe, que tem um senso de Deus. Todavia, nós sabemos que o conhecimento dele vem puramente por revelação. Então, aí nós chegamos no assunto de que existe, se isso tudo é verdade, existe então um Deus soberano, existe um Deus que está cumprindo o seu propósito e existe uma revelação. Qual é essa revelação, então? Qual um dos outros nomes que nós podemos dar a essa revelação? Deste propósito, desse Deus, do seu propósito, das suas obras? Profecia. Então, profecia tem a ver com revelação, tem a ver com o que Deus decidiu mostrar para nós. Então, quando nós olhamos para os 6 primeiros capítulos de Daniel, o que nós percebemos, irmãos? Que os 6 primeiros capítulos de Daniel estão todos esses elementos que eu acabei de mostrar para vocês. Daniel era assim como nós hoje. Daniel não era só um cidadão que estava ali na Babilônia, que foi um exilado, foi tirado do seu povo, de Israel, de Jerusalém, de Judá, foi trazido para uma nação estranha, esteve ali. Ele não era só isso. Ele era alguém que tinha fé, ele era alguém que orava, ele era alguém que 3 vezes no dia, com a janelinha aberta, eu gosto sempre de falar assim, de lembrar vocês da janela de Daniel, voltada para Jerusalém, porque ele cria no Deus que se revelou a Davi, aos patriarcas, aos profetas antes dele, e que o símbolo dessa revelação era aquela cidade de Jerusalém, onde estava o templo, onde estava o culto, onde estavam todas as coisas. Então ele vivia ali, naquele reino da Babilônia, como nós cristãos hoje, como aquele que comia, bebia, trabalhava, fazia todas as coisas com fé, crendo na soberania de Deus, descansando nele, e como um representante dele, todo o tempo, como uma pessoa de fé, como alguém que dizia assim para Nabucodonosor: "Ô Nabucodonosor, te arrepende. Deus é soberano, Deus vai te fazer um animal, te arrepende." Ele tinha essa fé, ele cria que existia um Deus acima de Nabucodonosor. Ele interpretou aquelas palavras que estavam ali escritas para o rei Belsazar, na orgia de Belsazar, dizendo assim: "Olha, Deus
te julgou. Ele cria nesse Deus, ele proclamava isso. Então, irmãos, Daniel é alguém, é um profeta que sabia essas coisas, como nós hoje, porque ele era profeta, porque Deus tinha dado a ele essa revelação. Ele vivia nesta fé. Então, quando nós olhamos para esses fatos, nós temos que perceber qual a importância disso para nós hoje. Nós cristãos não podemos viver, meus irmãos, como as pessoas normais desse mundo, como essas pobres almas, que sim, podem ter as suas filosofias, a sua ciência, os seus costumes, a sua cultura, mas estão todas, nós também cristãos sabemos disso, temos essa fé, elas estão em trevas espirituais. Elas estão enganadas por Satanás. Nós também cremos no diabo, nós cremos que há um diabo, nós cremos que há um pai da mentira, nós cremos no Adão e numa Eva literais que caíram no jardim e que dali, irmãos, enganados por Satanás, trouxeram a morte para toda a raça humana. Nós sabemos que essas pessoas estão enganadas, estão iludidas, estão sendo enganadas pelo mesmo Satanás que enganou Adão e Eva no jardim do Éden. Nós sabemos que elas creem em ilusões, nós sabemos que as suas religiões são falsas, nós sabemos que as suas profecias são falsas, nós sabemos que a ciência delas, tem muita gente entre elas altamente assim, intelectuais, grandes cientistas, filósofos, elas têm muita coisa da graça comum de Deus, mas falta-lhes a revelação, falta-lhes a profecia, falta-lhes a verdade do Evangelho. Então nós não podemos viver como essas pessoas. Nós temos que aprender com Daniel sobre a verdade que há esse Deus soberano, que está cumprindo o propósito. E ele se revelou a nós, e nós temos que levar essa mensagem a essas pessoas. Vocês lembram que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte do quê, meus irmãos? Da verdade. Vocês lembram que o nosso Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha, ele diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos o luzeiro do mundo. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo no sentido que ele é a revelação, a verdade, o verbo, mas ele dá essa luz para nós, para que nós, em vez de nos deixarmos levar por esse mundo pecador, de trevas, nós sermos a luz. Em vez de nós nos deixarmos levar pelo apodrecimento que a carne, vamos dizer assim, a carne do mundo está sofrendo, está apodrecendo, é como uma carne que está apodrecendo, nós somos o sal que vai impedir esse apodrecimento, que vai dar sabor nesse mundo. A igreja de Jesus é isso, mas a igreja não poderá ser isso se ela não ouvir a revelação, não meditar nessa revelação, não pensar nela e não pensar também nas aplicações, nas implicações desta revelação para a sua vida diária, ou seja, de quando eu saio da minha cama de manhã, o que tem basear os meus passos, as minhas decisões, as minhas ações durante todos os dias, cada dia, é a revelação. Eu não sou um mundano, eu não sou um incrédulo, eu não sou um cego espiritual, eu não sou uma pessoa como aquele meu colega do trabalho que não é cristão, ou que tem um falso cristianismo, ou que acredita numa religião qualquer. Eu sou um cristão. Eu sei quem é Deus, então eu devo viver aquele dia conforme um cristão. Tendo dito isso, meus irmãos, eu gostaria então de pensar com vocês aqui algumas verdades que estão relacionadas tanto com a parte profética do livro, relacionadas a tudo isso que eu falei, e ligadas tanto à parte profética como à parte histórica do livro. Nós estudamos até aqui o capítulo 6, e nós vimos o livro de Daniel nos contar várias ocorrências, nos relatar vários fatos, e esses fatos estão ligados ao que nós vamos estudar agora. A grande primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para este capítulo 7, é que fica claro e evidente que há um Deus Altíssimo. Vocês percebem quantas vezes Deus é chamado de Altíssimo aqui nesse livro, nesse capítulo? Vamos observar o versículo, por exemplo, o versículo 18, quando diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino
e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Lá mais adiante um pouquinho, no versículo 25, nos diz a Escritura: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. No versículo 27, diz-nos as Escrituras assim, a Escritura: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Deus é revelado aqui, nesse início logo da parte profética, como o Altíssimo. E logo eu lembro vocês, irmãos, que quando Daniel falou com um soberbo Nabucodonosor, que se achava o fundador e aquele que deveria ser louvado, fundador da Babilônia, e aquele que deveria ser glorificado porque era o fundador da Babilônia, naquele capítulo, irmãos, o título de Deus é Altíssimo. A palavra de Deus, então, ela está colocando aqui para nós que acima dos reinos, e quando você vai lendo aqui, como eu disse, eu não vou entrar ainda nos detalhes, mas vocês já perceberam que aqui vários reinos são ilustrados com animais. E disse aqui que estes animais, eles têm uma característica desses reinos. Diz aqui também que esses animais, ou que esses reinos representados nos animais, eles vão perseguir os santos, perseguir aqueles que pertencem a esse Altíssimo. Mas diz também, várias vezes, portanto, relacionado a tudo isso, a esses reinos, que há esse Deus Altíssimo. Então, quando nós lembramos lá de Nabucodonosor, que era um super rei, né? Um soberano, um homem poderoso, mas que ali aparece Altíssimo. E a profecia de Daniel, naquele capítulo, é que ele viraria um animal. Aqui também, Deus está deixando bem claro que não importa, não é só Nabucodonosor, mas todos os reinos da terra, eles têm que entender, eles têm que saber. E nós, cristãos, temos que ter essa consciência bem clara na nossa mente, que existe esse Deus que está acima deles, que sobre ele não tem mais nada, acima dele não tem nada. Ele é o Altíssimo. E não somente ele é Altíssimo, mas o reino dele prosperará. Então o texto diz aqui, meus irmãos, eu li com vocês agora, vou ler de novo, agora destacando essa verdade. Observe de novo o versículo 18, que diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Reino de quê? Reino dele. Reino do Altíssimo, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Lá no versículo 25, diz que este perseguirá os que são do Altíssimo. Veja que diz o versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão. Mas isso não é para sempre. Isso é por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas diz logo no versículo 26 que o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, versículo 27, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então o texto está dizendo que, olha, esse Altíssimo reina e os servos do Altíssimo vão reinar com ele no futuro. Vão receber o reino dele. Mas o texto diz que esses reinos vão existir. E esses reinos, eles vão existir e eles vão também perseguir. E eles vão se voltar contra este Deus Altíssimo e vão perseguir e maltratar os servos do Deus Altíssimo. Isso mostra, portanto, meus irmãos, que Deus Altíssimo é soberano, mas esses reinos, eles vão perseguir por um tempo os servos do Deus Altíssimo, mas que no futuro virá
a vitória desses servos e virá o estabelecimento pleno do reino de Deus. E eles dominarão para sempre com o Senhor. Deus dominará e eles estarão com o Senhor para sempre. Observe outra coisa também aqui, meus irmãos, no versículo 9, diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Diz então o texto que haverá um dia de juízo. Haverá um dia de que os livros serão abertos. Haverá um dia, como também vai falar lá o Apocalipse, e eu fiz a introdução aqui do livro de Daniel, eu disse para vocês que este livro é apocalíptico, né? Literatura apocalíptica, o livro de Daniel. Então, este Daniel é muito sentido parecido com o Apocalipse. E nós vamos observar, irmãos, que como no Apocalipse, também diz que haverá uma consumação, haverá um final. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o Senhor, Ele é soberano, altíssimo. Esses reinos existem, e eles existem por um tempo, e eles muitas vezes vão perseguir os servos desse Deus Altíssimo, mas que haverá um juízo, haverá uma consumação, haverá o estabelecimento desse reino de Deus em toda a sua plenitude. E os servos do Altíssimo estarão com ele para sempre, eternamente. Conforme diz aqui, irmãos, o versículo 18, e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Esse é um fato, essa é uma verdade. Ora, meus irmãos, porém o texto ele vai deixar bem claro para nós que tudo isso, Daniel, ele chegou a conhecer, chegou a entender, não por si mesmo. Se você for observar bem, a palavra de Deus diz aqui no versículo 1, acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 1, que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ele diz no versículo 2, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Ele teve visões, sonhos. Nós temos também aqui, meus irmãos, no versículo 11, que diz assim, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras, estive olhando até que o animal foi morto. Ele estava observando, ele era aquele que estava recebendo essa revelação. O texto deixa bem claro, portanto, que não é Daniel aqui que está inventando essas coisas. Ou que simplesmente ele estava alucinando, né? Também não era isso. Mas ele estava tendo uma revelação sobrenatural. Algo vindo do próprio Deus. Observe ainda, meus irmãos, como diz aqui o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas, entendeu? Ele mesmo não sabia, ele estava vendo aquilo ali, mas não estava entendendo. Então ele chega, diz o texto aqui, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi, olha, diz a verdade, me explica o que está acontecendo, o que é isso, o que está ocorrendo? E diz o versículo 17, finalzinho do versículo 16, e ele me disse e fez-me saber a interpretação destas coisas. Então Daniel era como, num certo sentido,
Ele não é diferente de nós. Ele é diferente porque ele é um profeta. Mas como ser humano ele não é diferente. Ele está ali recebendo essa revelação e dúvidas estão surgindo na sua mente. Ele não está compreendendo tudo. E ele chega e diz assim, o que significa isso? O que é isso, afinal? Me diz a verdade. E você percebe também, irmãos, que isso se confirma no finalzinho do capítulo. Olha o versículo 28 aqui. Diz assim, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Quando você olha para a carta aos Hebreus, a carta de 1 Pedro, Pedro diz que os profetas antigos, eles ficavam tentando ali, eles ficavam investigando, e eles ficavam tentando entender as revelações sobre o que viria, sobre os tempos do Novo Testamento, sobre os tempos, irmãos, em que Jesus Cristo viria e traria salvação, estabeleceria o seu reino ali através da sua morte, do seu sacrifício. Mas, irmãos, eles estavam investigando, eles não compreendiam. Os santos do Antigo Testamento não tinham a mesma revelação que nós temos hoje, porque o que a Escritura diz? A Escritura mostra, irmãos, que a revelação de Deus foi progressiva. Você sabe quando você está lá na sua casa e você ainda está na sua cama e você acorda assim, tem que acordar cedo, ou acorda mesmo que não quisesse, mas acaba acordando assim por volta das 4:30 da manhã e não consegue dormir mais, e vai dando 5 horas. Daqui a pouco você começa a perceber que o céu está clareando. Estava tudo escuro, mas aí foi clareando, né? Então a revelação de Deus é assim. Ele foi nascendo para nós. O sol vai nascendo, vai brilhando, vai espalhando seus raios pelo céu, vai iluminando, vai dissipando as trevas. Então, os profetas, foram aqueles homens, especialmente os profetas do Antigo Testamento, foram aqueles homens, como por exemplo Abraão. Abraão era profeta. Antes dele, Noé era profeta. Então, eles foram recebendo essas revelações, irmãos, mas eles não compreendiam tudo. Eles ficavam ali, o que significa isso? O que Deus está revelando? Então o Senhor gradativamente ia revelando a eles. Revelando o que, irmãos? Revelando, nós olhamos para esse capítulo especialmente, e nós olhamos, na verdade, para toda a Escritura do Antigo Testamento, revelando que Ele está operando na história, que Ele não abandonou a humanidade, que Ele está trazendo para a humanidade o seu reino, que Ele haveria de redimir esta humanidade e de estabelecer no planeta Terra o seu reino eterno na pessoa de seu Filho Jesus. Ele foi revelando e foi mostrando isso. Então, fica claro que aqueles homens recebiam isso e não entendiam por si mesmos e ficavam até mesmo confusos, tentando compreender o que significava aquilo, e só iam compreendendo na medida que Deus ia revelando a eles, ia mostrando a eles. E quando nós, então, observamos isso, nós temos, então, alguns fatos aqui, não é, meus irmãos? Primeira coisa, o que é que nós temos aqui? Nós temos, como revelação deste capítulo 7, mas de toda a parte profética do livro e de toda a Escritura, na verdade, que há um Deus soberano. E que esse Deus se revelou a nós sobrenaturalmente. Que esse Deus, Ele trouxe essa revelação que por nós mesmos, revelação esta que por nós mesmos nunca conheceríamos, nunca chegaríamos a entender. Mesmo os profetas ficavam procurando entender. Porque os profetas, você tinha profetas e escritores da Bíblia de todas as personalidades, de todas as, vamos dizer assim, de todos os níveis culturais. Mas não importa que fossem homens de grande intelectualidade ou homens mais simples, não importa. Não importa se fosse, por exemplo, um Paulo, ou se fosse Pedro, não importa. O que importa é o seguinte, é que todos eles dependiam
de Deus revelar a eles. E Deus revelou. E o que Deus está revelando? Em suma, o seu reino. Ele está dizendo assim: eu reino. E ele está revelando, em seguida, que existe uma oposição ao seu reino, que é algo muito errado com a humanidade, algo muito errado com aquilo que as pessoas conhecem sem essa revelação. Bom, eu não preciso de revelação para saber que eu estou no Brasil, e para saber que eu estou na cidade de Belém. Isso aí eu vou conhecendo, né? Temos aqui algumas criancinhas hoje, as criancinhas vão percebendo a realidade em volta, naturalmente. E muitas coisas os seus pais vão ensinando primeiro, depois outras pessoas vão ensinando. Nós vamos aprendendo assim. Isso é normal. Nós vamos aprendendo a cultura, vamos aprendendo a realidade de nossa cidade. Nós sabemos quem é o presidente da República, nós sabemos, temos informações das coisas que estão acontecendo, até onde nós podemos saber na política. Nós sabemos sobre os reinos de outras nações, sobre outras nações, sabemos que tem agora um novo presidente lá nos Estados Unidos, sabemos essas coisas e vamos recebendo essas informações. Essas coisas são... Não precisamos de algo sobrenatural. Mas sobre o reino de Deus é sobrenatural. E o ponto é que o reino de Deus também é revelado a nós como um reino totalmente diferente, de outra natureza destes reinos do mundo. De forma que esses reinos do mundo, eles padecem, ainda que, por exemplo, nós pegamos Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus instituiu as autoridades, e os próprios textos aqui de Daniel mostram que Deus levanta rei, derruba rei, ele domina, na verdade, mas ainda que isso seja verdade, mas esses reis e esses reinos padecem de um problema muito sério, que está no versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Existe, portanto, irmãos, algo de muito maligno nos poderes deste mundo e nunca haverá, por exemplo, um governo divino neste mundo até que Jesus volte. Sempre os reinos padecerão dessa oposição a Deus e aos seus santos. Então nós temos que isso é uma realidade, por quê? Porque existe pecado no mundo. Mas nós temos uma outra informação. Nós temos a informação de que um dia isso será vencido. Quando o texto fala aqui que este proferirá e ele será entregue nas suas mãos, diz o versículo 26 em seguida que o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio. 27, que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, este reino vai vencer, esse reino que agora não é visível, esse reino, irmãos, que agora nós só podemos conhecer por revelação e que nós só temos a fé, só sabe que esse reino existe quem crê, esse reino vai se tornar visível. Esse reino vai ser estabelecido. O que a Bíblia diz? Que Jesus vai voltar. Você lembra aquele fato importante que a Bíblia diz que vai acontecer? Que todo olho o verá. Então este reino vai aparecer. Esse reino nós já vemos pela fé, mas ainda não é uma realidade visível. É uma realidade já. Deus existe. A glória dele no céu, nós dizemos assim, né? O céu como morada de Deus, assim que os cristãos dizem, mas esse céu vai descer, essa cidade de Jerusalém, Apocalipse diz isso, essa cidade vai descer, este reino vai se estabelecer. Então, estas coisas, todas são dadas por revelação, e elas foram dadas, irmãos, gradativamente, e esta revelação é a profecia. A profecia, então, é uma coisa sobrenatural. É algo que vem de Deus. É algo que está acima das capacidades humanas, mas é algo absolutamente necessário. É algo sem a qual
nós morremos, sem o qual nós vamos morrer, irmão. Vamos morrer nos nossos pecados, vamos morrer na nossa ignorância, vamos morrer nas nossas trevas. A profecia, portanto, desses próximos capítulos são essenciais. E é por isso que eu quero, com essa pregação de hoje, lhe animar a não perder os estudos e a orar pelos estudos, porque nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos compreender essas coisas. Eu quero ir para o meu último ponto agora. Prometi para vocês que eu ia ser mais rápido hoje. Eu quero ir para o meu último ponto, olhando para vocês o capítulo 1 e o versículo 16, versículo 17, que diz assim, olha que coisa maravilhosa que está aqui nesse capítulo 1, nesse versículo 17. Diz assim, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Vocês já estudaram comigo, e inclusive agora em janeiro eu estive lendo vários textos aqui. E vocês sabem que esses 4 jovens, é claro, é Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. E que esse conhecimento na inteligência, em todas as letras e sabedoria, era o conhecimento natural. O texto está dizendo aqui, falando de conhecimento natural, que esses 4 rapazes foram treinados por ordem de Nabucodonosor nas letras e na cultura babilônica. E eles se tornaram peritos naquela cultura. Eles aprenderam muito, porque a graça é comum, tinha muita coisa boa lá. E também o fato de eles conhecerem ali também a cultura e tudo que havia ali de errado para eles era bom para saberem o que estava acontecendo ali. Então, eles se tornaram pessoas que tinham grande conhecimento e Deus deu a eles esse talento. Era natural, irmãos, era como nós hoje. Nós passamos pela escola, nós aprendemos, cada um de vocês aqui tem os dons de vocês, e esses dons são desenvolvidos pelo aprendizado, seja numa escola, ou seja mesmo fora da escola, que nós aprendemos com outras pessoas, mas isso é natural. Isso aqui não tem nada de sobrenatural. Mas a Bíblia diz aqui que Deus está dando, Deus está por trás de tudo isso, é a sua graça comum, é a sua bênção. Porém, vocês percebem que destaca Daniel aqui? São 4 rapazes, mas tem um que é destacado, que é Daniel. A última partezinha do versículo diz que mais a Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Isso aqui não é natural. Visão, sonhos, revelação, profecia. Hebreus capítulo 1, versículo 1. O texto diz que ele revelou-se aos pais de muitos modos, de muitas formas, mas nos nossos dias se revelou pelo Filho. Lembra? De lá, Hebreus capítulo 1. Jesus já tinha vindo lá em Hebreus, né? Quando o escritor de Hebreus escreveu lá. Aqui ainda não. Então, esses vários modos que Deus se revelou, exatamente entre esses modos está a visão e sonho. Aqui, irmãos, o que o texto está destacando é que Deus abençoou os 4 rapazes. Eram servos dele, mas Deus destacou um deles para que ele fosse ser um instrumento de revelação, de conhecimento que não é natural, mas é sobrenatural. É revelação divina que nós não podemos conhecer simplesmente estudando. Seja o que for deste nosso mundo, nós não vamos chegar a conhecer. Nós só conhecemos, e Daniel só conheceu, porque Deus deu a ele profecia. Profecia. Existe esse tipo de profecia hoje, nos nossos dias? Deus está dando essa profecia hoje? Nós, a nossa fé cristã, evangélica e reformada, nós dizemos assim: não, porque Deus já deu. Deus já deu. Deus deu aonde? Deus deu através dos seus profetas. Que profetas são esses? São os profetas que escreveram a Bíblia.
São pessoas como Daniel, como Isaías, como Jeremias. São pessoas como no Novo Testamento, como os que escreveram, que ali já tem outra designação, né? Mas que também tem a ver com profecia, que são os apóstolos. Os apóstolos como Paulo, Pedro, João, ou aqueles que conviveram com os apóstolos, ou que estavam debaixo da supervisão dos apóstolos, que escreveram o Novo Testamento. Então veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, ali no versículo 16, que a Escritura é divinamente inspirada. Deus deu essa revelação por profecia, algo sobrenatural, algo que jamais o homem poderia chegar a conhecer pela sua própria mente, pelo seu próprio coração. E Deus fez com que essa profecia, com essa revelação fosse escrita. As Escrituras, que são inspiradas, que foram conduzidas pelo Espírito Santo, para que o que nós temos aqui nesse livro tão precioso, tão maravilhoso, que é diferente de todos os outros livros, que é um livro também sobrenatural, que é diferente dos livros que nós temos. Temos muitos livros bons, excelentes, mas todos eles são naturais, mas esse livro não. Esse livro é o livro da profecia. Esse livro é o livro da revelação. E entre todos esses livros, temos esse glorioso, grande livro de Daniel. Por que Deus nos deu isso, irmãos? Porque Ele quer que nós estudemos. Ele quer que nós conheçamos. Ele quer que nós venhamos estudar esta palavra. Qual é a função, portanto, aqui eu avanço, dos ministros do Evangelho, dos pastores, é estudar este livro e é ensinar este livro, porque este livro foi dado por Deus aos antigos profetas como Daniel, para que nós hoje, de todos os tempos, homens e mulheres de fé de todos os tempos, de toda a humanidade, pudesse ouvir e conhecer esse Deus e qual é o propósito dele, que ele está fazendo. Portanto, irmãos, aqui eu quero fazer uma aplicação final. Que nos compete, nós que estamos aqui nesta noite, começando a estudar essa parte profética e meditando, começando a meditar nessas coisas. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, o que Deus nos chama a fazer, qual a atitude que Ele quer de nós. Ele quer o nosso interesse, o nosso ouvir, o nosso meditar, a nossa atenção à sua palavra. Ele diz assim, ouçam, né? Ouçam a minha palavra. Bem-aventurado o homem que medita na lei de Deus de dia e de noite. Ele diz em toda a sua escritura, olha, ouçam. O Espírito Santo, juntando isso que ele já tem dito na escritura, o Espírito Santo está nos chamando, meus irmãos, para nós ouvirmos a sua palavra, ouvirmos Cristo. Portanto, nos compete, quando nós vamos fazer um estudo de profecia, um estudo que mostra essa revelação sobrenatural, não é meramente curiosidade. Deus nos livre disso. Deus nos livre, por exemplo, de olhar para um livro como Daniel ou como Apocalipse com um mero senso de curiosidade. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que Deus diz que vai acontecer. É como alguém que assiste um filme só por entretenimento. Deus nos livre disso, mas o propósito de Deus é ouçam, porque isso tem a ver com as suas vidas. Isso tem a ver com o seu cotidiano. Isso tem a ver com a sua vida diária, com a sua vida, com a sua morte, com a sua eternidade. Isso tem a ver com a sua salvação eterna. Isso tem a ver com o que Deus trouxe para nós na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, e que nós temos que ouvir com atenção para, seguindo o exemplo de Daniel, vivermos nesse mundo como homens de fé. Eu comecei essa mensagem dizendo, nós somos pessoas de fé. Nós somos pessoas de fé, irmãos. Vivermos nesse mundo como pessoas de fé. E aí eu lembro vocês do que eu nem planejei, mas nós lemos hoje, nas nossas leituras, na primeira parte do culto, nós estamos lendo todo o Novo Testamento. Nós lemos hoje Tiago, capítulo 2. E lá Tiago, capítulo 2, diz que a fé sem obras é morta. A fé verdadeira. Deus nos chama para essa fé. E essa fé revigora. Essa fé leva à ação. Essa fé leva a nós, como Daniel, porque Daniel é um homem ativo. É ativado pelo quê? Pela fé que ele tinha em Deus. Porque ele ouvia
ele procurava compreender, e ele cria, e ele agia de acordo com a fé. Essa fé é que deve nos motivar a viver essa semana e todos os dias de nossa vida. É por isso que nós temos que ouvir, crer e viver. Eu disse para vocês até na nossa série de janeiro, e nós temos esse movimento na igreja semanal. Qual é o movimento semanal na igreja, meus irmãos? No domingo, dia do Senhor, nós nos reunimos para ouvir a profecia, ouvir a palavra, ouvir as escrituras. Ouvir, dá atenção, ouçam, povo meu. É isso que o Senhor está dizendo para a sua igreja em todos os lugares. Me ouçam, ouçam a minha palavra. Ele está dizendo para os seus pastores, preguem a minha palavra. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra. Ouçamos a palavra. Então nós nos reunimos aqui para isso. E ouvindo a palavra nós somos fortalecidos na fé. E amanhã, segunda-feira, nós vamos viver como Daniel vivia nessa fé. Levando para as pessoas a boa mensagem do Evangelho de Cristo que temos conhecido. Que seja assim o nosso estudo das profecias de Daniel. Amém, meus irmãos? Eu conto com a oração de vocês. Vamos orar por isso agora? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta noite, Senhor, falar destes assuntos, começar a falar, na verdade, desta parte profética do livro, fazendo essa introdução, Senhor, sobre o significado e as motivações corretas para estudar essas coisas. E suplicamos ao Senhor, abençoa-nos, para que nós possamos ter um ouvido crente, interessado, atento, zeloso, para que possamos crescer no conhecimento de Ti, amar a Ti, crer mais em Ti, crer no Evangelho, fortalecer a nossa fé no Santo Evangelho, na obra que o Senhor está operando, no Seu reino, e levar, Senhor, essas verdades gloriosas para aquelas pessoas que estão lá fora, Senhor, vivendo em trevas. Que a nossa fé seja operante, opere pelo amor, seja uma fé viva. Abençoa, Senhor, nós suplicamos este estudo. Abençoa a mim, Senhor, que assim o Senhor me dê condições de vida, serei o expositor destes próximos capítulos. Me dê graça para que eu possa entender e pregar só a verdade. E abençoa os nossos irmãos, nós que estamos aqui, os que faltaram hoje, possam também vir participar, e outras pessoas venham para essas exposições, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que ouçam a palavra, as profecias, e creiam, e sejam fortalecidas, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Seu nome, para o bem de todos que ouvirem, a salvação de todos em Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Só um detalhezinho aqui, que aproveitando esse momento, nós temos aqui o folhetinho dessas exposições, tá? Se vocês quiserem levar, distribuir, convidar os seus amigos, nós colocamos aqui onde encontrar as respostas, porque a resposta está onde? Na profecia, na Escritura Sagrada. Aí vocês podem levar e convidar. Tem também o banner da internet, que a gente distribui na internet. Se os irmãos quiserem, eu posso também passar para vocês colocarem nas redes, tá bom? Meus irmãos, vamos ler agora o trechozinho da nossa confissão de fé.